Fala galera, bom, André Limas aqui, hoje para falar sobre o Chicago Bears. Chicago Bears que teve a primeira escolha geral do último draft, escolheu Caleb Williams, mas antes disso tudo nós vamos falar um pouco sobre esse comando técnico. Primeiro falar sobre o head coach, que é o Matt Eberflus, que mantém-se no cargo, né? Ele não foi demitido, por mais que o time não tenha ido tão bem assim na temporada, ainda assim conseguiu algumas vitórias, vem com um novo quarterback, mas antes disso vamos falar sobre Shane Waldron, que é o coordenador ofensivo que vem do Seattle Seahawks. Então assim, a gente vai ter um ataque bem parecido com o Seattle Seahawks, um ataque que a gente chama de equilibrado, né, com bastante jogo terrestre. Pelo que está sendo apresentado nesse training camp, também vai ter bastante play action por conta do jogo terrestre. Lembrando que os running backs são o DeAndre Swift e o Khalil Herbert. Khalil Herbert que até que jogou esse jogo da pré-temporada, né? É um running back um pouco mais forte, um pouco mais físico, mas mesmo assim ele é explosivo. O DeAndre Swift é um running back muito rápido, é um running back que recebe passes também. Por isso que um dos fatores importantes desse time é a questão do jogo terrestre e do play action, né? Porque o jogo terrestre ele vem desse play action. Então a gente pode ver aí um ataque bem equilibrado, assim como era lá no Seattle Seahawks. E aí, óbvio, agora vem o fator interessante para o Caleb Williams, o corpo de recebedores. Cara, esse corpo de recebedores é um corpo de recebedores que todo quarterback calouro sonha. Você tem o DJ Moore, que é um wide receiver muito rápido, tá? É um wide receiver muito explosivo, é um cara que faz rotas rápidas, rotas longas, muito rápido. Recebe também bolas contestadas, então é um wide receiver quase que completo. Você também tem o Keenan Allen, que vem de trade do Chargers, é um wide receiver muito físico. Ele já não é tão rápido quanto era, até por conta da idade, mas ainda assim é um wide receiver que é bastante físico, é um cara que ganha bolas contestadas tranquilamente, tá? E vem ajudando inclusive o Caleb Williams nessa evolução nos treinos, dando dicas e tudo, e salvando o Caleb Williams em alguns passes também. Então é um cara que chama muita atenção. E principalmente Rome Odunze, que é o wide receiver que vem da Universidade de Washington, é um cara também muito rápido, é um wide receiver que consegue abrir espaço para outros recebedores no meio do campo. Então, cara, esse ataque vai ser bastante interessante de observar, porque vocês acharam que eu ia esquecer de falar dele? Não, Cole Kmet, o tight end que, bom, é um tight end que eu acho que deveria ser mais falado, um tight end que deveria ter mais respeito, um tight end que faz muito bem seu trabalho, rotas médias e curtas. Com ele é recepção quase que sempre, tá? É um cara que se livra muito bem na marcação, encontra espaços em zona. Então, olho nesse ataque, porque o Caleb Williams é um quarterback que tem muita qualidade. Ele não tinha um ataque tão bom em USC, também não tinha uma boa defesa. Então, isso trouxe alguns problemas para ele em análise de draft de algumas pessoas. Mas é um quarterback que é muito técnico. Ele é um quarterback que foi treinado para ser o número 1 realmente da classe em termos técnicos, para não ter dúvida da técnica dele, sabe? Leitura, tomada de decisão, ball placement, né, que é a famosa janela de passe. É um cara que tem uma noção gigantesca de futebol americano. Então o quarterback vem fazendo um bom trabalho com seus recebedores. Dito isso tudo, como eu falei, ele não tinha uma boa defesa lá em USC, diferente desse time do Chicago Bears, tá? Eric Washington, que era assistente de head coach do nosso querido Buffalo Bills, ele também era coordenador de linha defensiva lá. É um cara que já falou que vai trazer um sistema onde a pressão vai acontecer sempre. Porém, contudo, entretanto, não haverá blitz. É um sistema que não haverá blitz. Lembrando que essa defesa vai jogar na 4-3 ou 4-2-5. Normalmente vai jogar em 4-2-5 por conta do níquel que tem, tá? Mas assim, ele nem é o fator interessante desse time. Primeiro a gente vai falar sobre o Montez Sweat, que é o defensive end desse time, é o principal jogador dessa linha defensiva. Inclusive ele tem uma estatística bizarra que ele foi líder em 2 times diferentes em sacks na última temporada. Então isso mostra o quão é bom o Montez Sweat. É um cara que vai ser voltado essa pressão para ele, sabe? Para ele se sentir extremamente confortável. Eu acredito muito que vai jogar em wide nine, exatamente para poder utilizar do máximo de força e velocidade que ele tem e enfrentar diretamente o tackle, tá?
alinhar do lado de fora do tackle é a melhor coisa que tem para um end ou para um edge, né? Do tamanho e da velocidade que o Sweat tem. Dito isso tudo, a gente tem uma dupla de linebackers, que é o Tremaine Edmunds, que é um cara que tem uma história longa na NFL já, mesmo sendo um cara jovem. É um cara que tem uma leitura muito boa contra o jogo terrestre, sabe cobrir bem zonas em contrapasse. Na última temporada já fez uma boa temporada, mesmo não sendo tão falado assim, mesmo com o Bass tendo problemas, ele ainda se destacou. Junto com o TJ Edwards, que é o outro linebacker que salva essa defesa do Bears, né? Na verdade salvou agora, tem outros fatores interessantes. Essa dupla de linebackers é uma dupla de linebackers muito dominante, são dois caras que param o jogo terrestre tranquilamente, cobrem bem zona, fazem bem a marcação individual. Olho neles. E aí, bom, para aproveitar a pressão que vai ter, que já foi dito que vai ser uma pressão muito forte, os quarterbacks não terão tanto tempo assim, vai ser uma defesa muito ativa no front, né? A gente tem o Kevin Byard como safety desse time, ele que é um ball hawk nato. A melhor temporada dele foi em Tennessee, no Tennessee Titans. Passou pelo Philadelphia Eagles, não foi tão bem, eu esperava um pouco mais, mas eu creio muito que essa defesa vai ajudar muito ele, principalmente em questões de pressão mesmo, sabe? Então, assim, é um cara que a gente vai ver com algumas interceptações interessantes. Ele tá treinando bem. Não vou falar que ele tá treinando bem porque eu não vi. E assim, tudo indica que o esquema ajude ele. Dito isso tudo, a gente não pode esquecer do nosso querido Caio Santos, né? Esperar que ele faça bastante pontos, tanto em field goals em extra point, quanto em field goals tanto conseguindo extra point, quanto conseguindo field goals em quarta descida. Tanto conseguindo extra points, quanto field goals em quarta descida, tá? Sempre tendo ali uma oportunidade de chutar e ser o maior pontuador da liga na posição de kicker e ir pro Bowl de novo, porque a gente sente saudades do Cairo no Pro Bowl, né? Eu acho muito difícil o time do Bears chegar a um Super Bowl também. Acho que playoffs é um pouco demais, mas com o time que tem não é, vamos dizer assim, um impossível, né? Eu acho que não é um impossível, mas é bem difícil. A gente viu o próprio Texans, que parecia que não tinha chance de ir para os playoffs na última temporada, estava no primeiro ano de quarterback e conseguiu esse feito. Então acho que pode rolar sim, tá? Existe essa possibilidade, mas hoje o trabalho é de reconstrução e esse trabalho está sendo bem feito, tá? Tem peças, tem um comando técnico que agora parece um bom comando técnico, tem um bom coordenador ofensivo, tem um bom coordenador defensivo. Então vamos ficar de olho nesse Chicago Bears que pode aí surpreender muita gente, tá? Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido. Até uma próxima. Valeu!